Boa noite, fala Cris, boa noite, tudo bem? Beleza? Muito bem, vamos lá. Hoje o assunto é core, ou core, né? E quando a gente fala em core, muitas coisas vêm à cabeça. E é claro que não é numa aula que vai durar aí aproximadamente 15, 20 minutos, né? A gente vai fazer algo mais objetivo hoje. E é claro que não é numa aula de 15, 20 minutos, ou que seja de uma hora, que a gente vai conseguir falar completamente de tudo que envolve o treinamento do core, tá? Mas o que eu quero aqui é compartilhar algumas coisas e que apresentam pontos positivos e pontos negativos, e no final também eu vou passar aqui um vídeo e falar um pouquinho de como que a gente deve olhar para o treinamento do core, para a gente conseguir colocar em prática a partir de então. Deixa eu colocar aqui uma foto e aí vai ficar mais fácil da gente dar sequência e entender então. Pessoal, eu vou desativar os comentários só para não atrapalhar aqui a, a visualização, tá? Mas vocês podem mandar os comentários através desse pontinho de interrogação aqui. Comentários, dúvidas, qualquer coisa, tá bom? Bom, então o assunto é core, né? E eu não vou nem tocar na questão da anatomia do core, né? O que é core? É muito simples da gente entender, né? Não é nenhuma questão que particularmente para mim, nunca foi assim, uma questão que eu quisesse me aprofundar, né? Eu gosto muito da questão da função e do treinamento. E é claro, né, que eu já visitei alguns livros de anatomia, até trouxe algumas imagens aqui que eu vou passar daqui a pouco. Mas a questão não é falar o que faz parte e o que não faz parte. É importante a gente ter a ideia central do que é core ou core, né? Então, o core é o núcleo do nosso corpo. E esse núcleo a gente pode entender como tudo que abrange, né, os músculos, e não só os músculos, a gente está falando também de uma série de outros componentes estruturais, né, como o tecido facial, isso também inclui ossos, a coluna, inclui os órgãos, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, tudo que inclui o que está entre a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, tudo isso é core, tá? Então, essa é uma questão de localização. Então, core é basicamente isso, né? Agora, vamos entender, vamos direto para o que interessa, né? Que a gente vai falar de treinamento, então a gente precisa entender qual é a função do core. E aí, eu trouxe uma foto que é bem legal sobre essa questão do que é core. Existe uma fisioterapeuta que estudou a fundo durante a vida inteira dela, né? Estuda ainda sobre síndromes associadas à disfunção motora. E ela diz o seguinte, que durante a maioria das atividades, o papel primário dos músculos abdominais, isso inclui a região do core, não é só o abdômen, é fornecer apoio isométrico e limitar o grau de rotação do tronco. Então vamos entender um pouquinho o que ela nos diz a respeito disso. Primeiro que ela está falando, então, que o papel primário dos músculos que compõem a região do core é um papel que ela nos traz o assunto estabilidade. Porque se ela fala que é fornecer apoio isométrico, então nós podemos entender que ela está falando de estabilidade. E a gente vai falar um pouco mais de estabilidade, mas não só isso. Então ela traz o assunto estabilidade, não só ela, outros autores também. E existem outras funções também, né, do core, que outros autores já apontaram algumas vezes, que é, além da estabilidade, anota aí, produção e redução de força e, consequentemente, também produção e redução de velocidade, no caso, principalmente de atletas amadores ou profissionais que estão buscando competir ou a prática exige uma determinada velocidade. Então é importante que o core seja bem trabalhado até nessa questão, para produzir
e reduzir a velocidade. Então a gente tem aí vários fatores, além de ser também um grande elo de conexão entre membros superiores e membros inferiores. A gente precisa levar isso em consideração, isso é importante. Então, quando ela traz a ideia de estabilidade, né, a gente começa a pensar. Talvez não todos pensem isso, porque eu não sei se todos têm o conhecimento de que existe, né, o lado na ciência em que fala que a estabilidade do core é a chave para um monte de coisa, e existe um outro lado da ciência que fala que a estabilidade é um mito. Então eu vou apresentar aqui um pouquinho dos dois e vou tentar, no raciocínio, aqui no desenvolvimento, unir essas duas questões para que a gente não precise ficar nem de um lado nem de outro, vai depender muito do nosso cliente e do nosso objetivo para com o nosso cliente. Então, a questão da estabilidade, ela é necessária para o core ou não? Essa é uma questão. De um lado existe o mito do core, né, da estabilidade do core, e de outro existem autores que falam que sim, é importante. Eu já trago aqui, né, de cara, um artigo que talvez você já conheça, ele é famoso, e ele chama O Mito da Estabilidade do Core, em que a autora apresenta, então, ela introduz, né, no artigo, na introdução do artigo, ela fala que esse artigo é de 2010, se eu não me engano, 2009, por aí, e ela apresenta, então, naquela época, que muito se fala sobre o trabalho da estabilidade do core, mas existe pouca resistência, ou seja, existe poucos autores falando o contrário. Então, ela vai trazer aqui algumas coisas para colocar as cartas na mesa quando se fala de core. E uma das coisas que eu acho que é importantíssimo que ela apresenta, e eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas é um gráfico que eu coloquei aí embaixo, em que ela fala da contração do core e o que acontece ao longo do tempo quando a gente começa então a desenvolver e melhorar e contrair mais o core. Eu não sei se vai dar para ler, mas vamos ver. Aqui, ó. Quando a gente então começa a treinar bastante o core, por um lado existe o aumento da estabilidade da espinha. Existe também o aumento da compressão da espinha. Existe também a redução do alcance do movimento. E existe também o aumento do dispêndio energético. Então, só por aí a gente já tem pontos positivos e negativos. E a gente precisa analisar também para quem a gente está, então, entregando essa estabilidade do core. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar quando fala de core e quando a gente fala então de corpo humano é o seguinte: se a gente naturalmente, sem leitura, analisa, né? Nós somos profissionais do movimento e a gente trabalha com o corpo há muito tempo. É fácil para a gente analisar isso. Se a gente olhar a estrutura corporal, naturalmente, pensa bem, naturalmente, quais são as partes que deveriam ter mais estabilidade e quais são as partes que deveriam ter mais mobilidade? Naturalmente, as pernas que possuem grupos musculares maiores e sustentam o nosso corpo e levam o nosso corpo para algum lugar, elas precisam ter um pouco mais de força, então isso pede mais estabilidade. Por outro lado, os membros superiores, eles pedem um pouco mais de mobilidade. Então a gente tem uma base estável, então eu estou colocando o core também. São os membros inferiores e tem o core como conexão e tem os membros superiores. Então a gente tem uma base estável, estruturalmente natural, e aí a gente precisa fazer uma série de coisas com os membros superiores e o core, e isso exige mobilidade, porque nós precisamos naturalmente de maior alcance. Então, o core fica no meio do caminho, entre membros inferiores que precisam de mais força e membros superiores que precisam de mais mobilidade. Então, talvez o assunto core, para algumas pessoas, seja um pouco mais polêmico, porque de um lado fala-se da mobilidade, do outro fala-se da estabilidade. Então, nós vamos entender. Mas a questão é que, nesse gráfico, ela própria apresenta um nível ótimo de ativação do core. E se a gente conseguir atingir esse nível ótimo, a gente consiga talvez ter boa estabilidade do core, sem a compressão excessiva da espinha,
a gente pode ter também um bom alcance e por aí vai. Então é uma questão muito relacionada. Não é só no caso, eu vou. Isso, deu uma pausa aqui. Então, a questão da relação do equilíbrio não é só no treinamento físico, mas é importante que a gente entenda que uma relação de equilíbrio não é 50% para um lado e 50% para o outro. Então a gente tem um eixo e aí a gente tem uma balança, mas a gente vai ajustar esse eixo de acordo com a avaliação das necessidades de um indivíduo de forma específica, para a gente então entender como que a gente vai promover esse equilíbrio. Se a gente vai precisar dar mais estabilidade ou se a gente vai precisar dar mais mobilidade. Mas, em regras gerais, um nível ótimo é esse equilíbrio que ela apresenta no gráfico e que na prática a gente vai ter que testar bastante para entender, né, qual é esse equilíbrio. E aí, por um lado, então ela apresenta essa questão do mito do core. Por outro, a gente pode analisar como acontece o desenvolvimento estrutural do indivíduo. Então vamos pensar no bebê. O bebê, quando ele nasce, por que ele não consegue se movimentar? Dentre vários motivos, ele não consegue se movimentar porque ele não tem estabilidade para produzir movimento, né? Mas ele tem mobilidade. E ele tem bastante mobilidade. Muita mobilidade. Ele já nasce com muita mobilidade. Ele já nasce com tecido conjuntivo bem maleável. Não tem nada rígido ali. Tanto é, e me lembro quando eu estava estudando essa questão de mobilidade e o meu filho nasceu, que eu conseguia, sem dificuldade nenhuma, trazer o dedão do pé dele para a canela e encostava. Era impressionante, encostava. Mas isso sem causar dor, sem nada. Era natural, essa mobilidade vem. E a mobilidade é importante para o alcance de movimento. Mas sem a estabilidade, o bebê ele perde o controle. Então, quando ele começa a tentar se movimentar, naturalmente a gente pode perceber isso, ele está tentando ganhar estabilidade. E eu coloquei essa imagem porque quando o bebê ele tenta ficar sentado, a gente pode perceber que a região do tronco dele fica balançando, fica trêmulo, né? É como se ele quisesse buscar estabilidade, ele está fazendo uma força tremenda, um dispêndio de energia muito grande para tentar se manter estável. Só que ele vai treinando isso. E a partir do momento que ele começa a ficar bom nessa estabilidade, ele começa a sentar com mais facilidade. E aí depois que ele começa a sentar com mais facilidade, ele começa sobre uma base estável que ele já adquiriu no treinamento natural, né, na tentativa de melhorar, ele começa a ter mais alcance de membros superiores para pegar, por exemplo, um brinquedo, e aí ele começa a ter mais controle porque o centro de gravidade mexe um pouquinho. Então ele estende, e aí o centro de gravidade atrapalha ele um pouquinho porque tem um contrapeso, mas ele consegue, a partir daí, começar a ter um controle. Então a estabilidade começa desde pequeno. É necessário que a gente desenvolva a estabilidade. Quando eu falo de estabilidade, né, assim, isso é comum de encontrar profissionais que pensam na estabilidade como algo rígido. Eu gosto de desmistificar isso, porque a questão não é a rigidez. Então a gente pensa na estabilidade e a gente pensa em algo pouco flexível. E esse é um grande problema. Então, a que ponto, alguns profissionais levantam a seguinte questão: a que ponto eu preciso ser estável? Porque quanto mais estável eu for, menos mobilidade ou menos flexível, né, mais rígido eu vou ser. Então, essa é uma questão. Mas quando a gente pensa na estabilidade, eu acho que o importante, e eu gosto de trazer essa imagem, é a gente pensar num bambu e pensar num tronco de árvore. Normalmente, a estabilidade nos traz a imagem de um tronco de árvore, que é rígido, que é grande, que é super estável. Mas o bambu talvez tenha mais estabilidade do que um tronco de árvore, porque ele é, a partir da sua estrutura, mais resiliente. Ele se adapta mais fácil. O bambu
ele tem estabilidade, mas sem perder a mobilidade. Então essa imagem do bambu ela é muito importante para a gente entender quando a gente fala do equilíbrio entre estabilidade e mobilidade, e que se eu quero desenvolver estabilidade num aluno meu, não é que eu quero que o core dele fique extremamente rígido. Eu estou falando de ganhar um pouco de estabilidade porque falta um pouco para ele chegar no nível de bambu. Então no bambu a gente tem a estabilidade ali na base, mas ele tem certa rigidez, mas também tem certa flexibilidade. Não é qualquer tempestade que vai quebrar o bambu. Então é importante que a gente entenda que quando se fala em estabilidade, a gente não está pensando o tempo todo nessa imagem do tronco, mas sim na questão da relação entre estabilidade e mobilidade. E aí vem uma outra questão, né? A gente fala então de estabilidade, mobilidade, e aí eu dei o exemplo do bebê, e esse bebê, a partir da estabilidade que ele vai adquirindo, o que ele vai adquirindo também? Ele vai adquirindo também controle. Porque não basta ele ter muita mobilidade, ele já nasce com isso. Para ele controlar o seu corpo, ele precisa de certa estabilidade. E aí quando a gente fala então de mobilidade e estabilidade, e não é só para o core isso, né? Mas o assunto aqui é o core, a gente não pode pensar só em músculos. Não existe essa possibilidade, né? Parece até clichê repetir isso, mas a gente precisa entender que, eu vou falar da seguinte forma. Se eu estou falando de controle motor, então anota aí que essa é importante. Se eu estou falando de controle motor, então eu estou falando de um sistema neuro-miofacial. O sistema neural, mio, de tecido muscular e facial. Então eu estou falando de um sistema que precisa trabalhar de forma ótima em conjunto. Então são os elementos que se ajudam numa unidade que promovem a partir dos estímulos um controle motor cada vez mais aprimorado. Então eu não posso pensar no core simplesmente como uma cadeia de músculos. Essa é uma visão importante, porque se eu penso só em músculo, então eu vou dar só estímulo baseado no meu conhecimento em tecido muscular e eu deixo de dar estímulos para o tecido facial. E isso sim, definitivamente pode comprometer a mobilidade. Então, por um lado, a gente tem, na prática, estímulos para o tecido muscular e, por outro lado, a gente tem estímulos para o tecido facial. Quando a gente fala de mobilidade, a gente tende a falar mais de uma fáscia, né, que de repente ela é um pouco mais frouxa e ela permite mais alcance. E quando eu falo de estabilidade, eu estou falando um pouco mais, aí estou levando a ideia para lá, de tecido muscular, que é um tecido contrátil que vai se enrijecendo a partir do treinamento. Mas eu preciso unir o conhecimento desses dois e buscar uma relação de equilíbrio ótima entre um e outro, ou seja, entre mobilidade e estabilidade, e para isso eu preciso levar em consideração o sistema facial. Porque, por exemplo, se eu levo em consideração o core, mas eu não levo em consideração o funcionamento, estrutura e funcionamento da face toracolombar, então eu não estou pensando no core como um todo. E tem mais, eu ainda preciso pensar e entender a estrutura e o papel da coluna nessa região do core. Porque a coluna está ali, embora ela não participe ativamente, né, ela acompanha, mas o tecido facial participa ativamente e o tecido muscular também. Né? Então o músculo ele é a parte contrátil, o tecido facial é a parte de modulação dessa contração, né? Porque essa contração vai gerar uma tensão e precisa existir um tecido que modula isso. E aí vem a estrutura, né, da coluna, são várias articulações ali em que vão acompanhar isso e vão também dar suporte. Né? Mas eu preciso entender isso também. Até porque eu preciso entender que se eu tenho um excesso de treinamento para a região do core, eu posso sim estar prejudicando a estrutura óssea. No mínimo, prejudicar os discos entre as vértebras, porque eu aumento demais a compressão e eu passo do limite de equilíbrio.
Então eu preciso sempre pensar em outras estruturas e não só muscular. Esse é um outro ponto, né? Quando a gente fala de core, talvez a característica mais importante do trabalho é o seguinte: eu preciso imaginar o desenho da coluna, né? Que é um desenho que naturalmente eu estou de pé numa posição legal, né? Então eu tenho as curvaturas fisiológicas, e quando eu vou trabalhar a estabilidade do core por estímulos isométricos, e aí eu estou pensando só, por enquanto, em músculo, mas a gente vai compor esse raciocínio na prática, então eu preciso fazer com que esse trabalho isométrico preserve as curvaturas da coluna. Então eu não posso criar alterações a fim de que eu perca ou aumente determinadas curvaturas da coluna. Isso é muito importante. De repente, a gente, né, como profissional, coloca o cliente numa determinada posição, pensando num trabalho de estabilidade do core, e esse trabalho ele é tão intenso que o cliente perde a curvatura. Em alguns casos, isso pode acontecer, mas em regra, de forma geral, não é interessante que aconteça. O interessante é que você consiga, sim, preservar as curvaturas fisiológicas da coluna. Isso pode ser um parâmetro para te dizer se você está passando do ponto ou não. E é claro que a gente não quer passar do ponto, a gente quer uma relação ótima, né? Eu estou passando fotos aqui, eu vou tentar também passar um vídeo, deixa eu ver se dá certo aqui passar o vídeo. Para ilustrar também essa questão da coluna. Não vai dar para passar o vídeo não. Eu salvei o vídeo, mas ele não aparece aqui para mim. Alguns vídeos aparecem, mas o que eu gostaria de passar não aparece. Mas eu vou tentar ilustrar. É um vídeo antigo de uma demonstração de um dos golpes do Bruce Lee. Então, é um vídeo real, não é filme, é um vídeo real. Então, nessa demonstração, o Bruce Lee ele mostra o potencial daquele golpe dele, que alguns chamam de golpe de 6 polegadas, em que ele vai golpear o adversário, ele faz isso, né? Então, tem um adversário na frente dele, atrás tem uma cadeira, e ele golpeia o adversário, e esse adversário ele recebe tanta potência nesse golpe que ele é jogado na cadeira e a cadeira é arrastada para trás. E ele faz isso sem aquele movimento de rotação de coluna para impulsionar o golpe. Ele faz isso na posição estática. Então ele está com o core estático e de repente ele consegue produzir uma força muito grande a partir do core, transferir isso para os membros superiores e golpear. Eu gostaria de colocar esse vídeo, não coloquei, mas por que eu trouxe esse exemplo? Né? Para levantar uma hipótese. Como é que o indivíduo consegue, sem pegar impulso, e é natural que a gente pense que o impulso é necessário para produzir um golpe dessa magnitude, porque a gente já viu lutas de boxe, enfim, a gente já viu alguma coisa parecida, eles sempre pegam esse impulso. Como ele consegue fazer isso com uma estabilidade do core numa pré-tensão, né? Então ele está em pré-isometria e ele consegue basicamente fazer uma pequena rotação, quase que nenhuma, e golpear e o indivíduo receber tamanha potência, né? Então eu acredito que seja assim uma superestabilidade do core. E a gente pode usar esse termo. É uma questão de superestabilidade do core. Então, se ele é super estável, não é só ele. Tem, por exemplo, um outro lutador, o Anderson Silva, que é muito famoso por produzir golpes extremamente potentes. E esses golpes, eles acontecem a partir do core. Até era um outro vídeo que eu gostaria de mostrar, mas não apareceu aqui, de Stuart McGill, mostrando o trabalho dele com lutadores. É muito interessante. Ele próprio já usou o exemplo do Anderson Silva, em que você vê um indivíduo com uma estrutura aparentemente não muito forte, mas consegue produzir uma potência muito grande nos golpes.
E aí ele fala muito sobre o core. E aí ele fala então desse termo, a superestabilidade. E aí quando a gente escuta esse termo e fala, nossa, que legal, então o Bruce Lee pode ser que seja isso, né? Pode ser que seja a superestabilidade do core que tenha produzido um movimento tão potente, tão forte. Por outro lado, a gente precisa levantar uma outra questão. Talvez essa superestabilidade traga outros pontos que são negativos superestabilidade. E para chegar nesse ponto, a gente precisa, então, de acordo com treinar a isometria, né? Mas em excesso, eu tenho uma compressão tão grande de uma região que deve ser considerada como um ambiente líquido. Então, olha essa imagem. Voltou. Mas eu preciso lembrar, então, que toda a região do core possui um conteúdo que é um ambiente líquido. Então eu tenho ali vísceras, intestino grosso, intestino delgado, estômago, rins, baço, pâncreas, e aí tem os pulmões, e tem o coração. Então tem um monte de coisa ali, né? Aqui num ambiente intratorácico, intracore, que precisa de certos cuidados. Então eu não posso comprometer toda essa estrutura interna a partir de um desejo de tornar o indivíduo superestável, mesmo que esse desejo não seja estético. Então isso pode acontecer de ser estético, né? O indivíduo quer ficar com a barriga tanquinho e ele faz os abdominais e ele esmaga o que está ali dentro, porque ele só pensa na parede muscular, né? Mas ele tem que lembrar também, o profissional, né? Ele precisa lembrar que ali dentro existe um ambiente de vísceras, de órgãos, e que a gente tem que considerar então esse ambiente como algo líquido, porque existe uma estrutura, um emaranhado de coisas lá dentro, né? De elementos, de órgãos lá dentro. Está tudo mergulhado na matriz extracelular, então tem um monte de líquido ali, e é isso que permite o deslizamento entre os órgãos. Então, quando eu faço uma flexão, os órgãos eles mudam um pouquinho de posição, né? Eles não são rígidos, eles têm bastante mobilidade. Mas se eu faço muito abdominal, por exemplo, então eu comprometo esse ambiente interno do core que envolve elementos que não são do tecido contrátil, que não tem a função estrutural e que não tem a função na produção de movimento de forma direta. Então eu preciso levar isso em consideração. Então eu preciso trabalhar sim o core, mas até um certo ponto, até atingir, por exemplo, o que a Shirley Sherman mostrou naquele gráfico do ponto ótimo de equilíbrio, a fim de que eu não comprometa nem de mais, nem de menos toda a região do core. E para terminar, existe uma outra visão muito legal, que se eu não me engano eu li de um dos artigos do McGill, em que ele apresenta uma outra forma de ver o core. Então, quando a gente fala de abdômen, e aí a gente pensa no reto abdominal, e aí a gente logo imagina que ele é o flexor do tronco, né? Assim que a gente aprende, o reto abdominal é flexor do tronco. Ele já apresenta uma outra visão. Ao invés de considerar que o reto abdominal seja um flexor de tronco, ele já fala que ele é uma anti-extensão da coluna, ou seja, talvez o papel do reto abdominal, estou trazendo só o exemplo do reto, mas a gente poderia falar de vários outros músculos, mas talvez o papel do reto não seja, de fato, flexionar o tronco, mas sim evitar uma extensão. Então eu tenho a coluna, a pelve, vários músculos, órgãos e tecido conjuntivo, e aqui eu tenho o princípio da biotensegridade, onde eu tenho uma distribuição de tensão em 360 graus e eu preciso respeitar isso. E aí eu penso, por exemplo, só em flexão de tronco, então eu não estou respeitando esse princípio de equilíbrio, né, da biotensegridade. Então isso é uma outra questão. De repente, a minha parte posterior, ela não é extensora,
ela é antiflexora. A minha parte lateral direita, ela não é flexora, ela é anti-extensora para o lado de lá. Porque se você pensa nos músculos do core como anti-movimento, então, de fato, a Shirley Sherman tem toda a razão de apontar que talvez o mais interessante seja estimular as contrações isométricas. E aí a gente precisa pensar também nas cadeias. Eu dei o exemplo do reto abdominal, mas quando a gente fala do core, a gente não pode pensar só na cadeia anterior. Então a gente tem que pensar como naquela imagem do início, o core em 360 graus e produzir a partir daí um equilíbrio estrutural em todos os ângulos. Então eu preciso pensar em cadeia lateral, lateral, anterior, posterior e uma quinta. E uma quinta que está relacionada com o que a Shirley falou. Limitar o grau de rotação do tronco. Então, se eu tenho um movimento de rotação e eu parto do princípio que ele tem que fornecer apoio isométrico, ou seja, gerar estabilidade, e ele precisa limitar esse movimento, então eu tenho que estimular os antirrotadores. Então, antes de eu aprender a rodar, né, e eu estou falando, por exemplo, eu não estou falando só de esporte, eu estou falando no dia a dia também, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Eu preciso, antes de aprender a rodar, a resistir à rotação, porque esse é o papel primário dos músculos do core. Eu preciso resistir à rotação, e eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente pensa só em atletas de alta performance, mas não é o caso. Eu atendi por um tempo uma cozinheira de escola. E essa cozinheira de escola, além de obesa, ela trabalhava o dia inteiro de pé no balcão da cozinha e ela rodava demais o tronco. Mas ela chegou até mim e ela estava reclamando de dores no tornozelo, joelho, quadril, principalmente coluna. E aí, quando eu pedi para ela simular o que ela fazia no trabalho dela, ela rodava demais, mas ela não tinha condição de controlar aquela rotação. Então, o problema ali era o controle da rotação, que era o principal movimento do dia a dia dela, um dos principais. Então, ela precisava produzir a rotação, mas ela não tinha controle. E aí nós começamos, então, a trabalhar também a estabilidade do core até um certo nível, também criar uma consciência corporal, criar uma movimentação dos pés, dar mais liberdade de movimento e, ao mesmo tempo, domínio do próprio corpo. E a partir daí, então, é que ela começou a relatar uma diminuição significativa das dores, incluindo as dores do pé. Então, faltava para ela, assim, trazendo aqui para o contexto do core, faltava controle dessa região. Então, veja que a gente não precisa nem ir muito longe, a gente não está falando de atleta de alta performance, a gente está falando de pessoas do dia a dia. Agora, eu volto a repetir, né? E eu trouxe aqui informações para isso. A estabilidade do core é importante sim, mas o excesso de estabilidade pode, com grandes chances, causar malefícios, porque a gente precisa pensar naquele ambiente líquido interno da região do core. Então é uma questão de equilíbrio. Mas se eu precisar dar uma dica prática de como que a gente tem que trabalhar o core, pensa sempre o seguinte: manter as curvaturas fisiológicas, trabalhar em isometria, esquece flexão, pelo menos por um tempo, esquece flexão, esquece extensão, ou desde que seja associado a um trabalho bacana de isometria, mas ele vem num plano secundário. E cuidado com o excesso de trabalho do core. Você, como profissional, você não quer esmagar aqueles órgãos. Aquilo pode trazer uma série de malefícios que o resultado não é você que vai conseguir. Como personal trainer, por exemplo, você não vai, de repente, ter ferramentas para conseguir remediar aquilo lá. Provavelmente o indivíduo vai ter que procurar um fisioterapeuta, um terapeuta corporal ou algum outro profissional que vai ajudar ele estruturalmente a voltar naquela estrutura saudável que ele tinha antes. Porque, de repente, como personal, né, pensando só no abdômen, a gente foi o que detonou aquela região e detonou a estrutura e a postura daquele indivíduo. Tá? Então, as dicas práticas são essas, né? Trabalho em isometria,
trabalho de equilíbrio, tem que ser um trabalho equilibrado, não pense em superestabilidade, preservar as curvaturas fisiológicas da coluna. E a última dica prática que é pensar em 360 graus. Não pense só na cadeia anterior, não é só a cadeia anterior. É a cadeia anterior, a cadeia lateral, a cadeia posterior, e a gente precisa também controlar os antirrotacionais. Isso é importante. Isso é fundamental. A gente não pode pensar só na cadeia anterior. Embora, se a gente for analisar, né, como é que a gente nasce em flexão. Então, a gente tem mais facilidade para flexão. Mas a gente precisa buscar um equilíbrio. Se você estimula só a flexão e esquece do posterior, esquece dos laterais, esquece do antirrotacional, você provavelmente está promovendo um desequilíbrio. Mas é claro também que tem que analisar quem é o indivíduo. Tá bom? Então é isso. Eu gostaria de agradecer quem ficou até o final, quem entrou agora também. Foi um prazer. Tem uma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada. A Josi perguntou aqui, ó. E como se faz no caso do Pilates, que trabalha muita flexão de tronco, principalmente o clássico? Josi, pois é. Eu não sou do Pilates, eu conheço o Pilates, eu já fiz o Pilates, né? Vivenciei o Pilates, nunca dei aula de Pilates, mas é o seguinte, hoje existem, né, algumas práticas diferentes do clássico e talvez valha a pena você introduzir alguma coisa, né, a fim de que você cause esse equilíbrio que eu comentei agora. Tem muita gente do Pilates que gosta muito do artigo O Mito do Core, né? E eu até cheguei a esse artigo através de uma professora de Pilates que fala, né? Ela é super a favor de não trabalhar a estabilidade, porque naturalmente nos movimentos do dia a dia a gente já tem essa estabilidade, que se eu não me engano é até medida em porcentagem, 2, 3%, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Mas existe uma outra questão também. Se você analisar os movimentos que aquele indivíduo faz no dia a dia, tudo bem, de repente você não precisa de muita estabilidade. Mas quem garante que amanhã você não vai precisar, o indivíduo não vai precisar fazer um outro tipo de movimento em que exija estabilidade? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu dou aula para um casal, né, e tem o moço, né, desse casal. Ele tem o core, ele tem muita facilidade para trabalho de estabilidade, né? E ele já se beneficiou com esse trabalho várias vezes. E a última vez foi porque o pai dele é idoso e o pai dele praticamente estava caindo e ele estava numa posição em que ele precisava pegar o pai dele, mas ele ia desequilibrar. E ele veio relatar para mim que ele conseguiu pegar o pai dele, que é grande, né, tem ossos largos, grande, forte. Ele conseguiu pegar o pai dele e voltar para a posição, evitar com que o pai dele sofresse uma queda, e ele veio relatar para mim que foi graças à estabilidade do core. Então eu achei isso muito legal, porque é um movimento que ele não esperava, e de repente a gente está levando em consideração só os movimentos que o indivíduo faz no dia a dia, mas a gente não sabe, amanhã o importante, o tornar o corpo inteligente, é levar em consideração que amanhã ele precisa de um movimento que pode salvar a vida dele, ou que pode salvar a vida de alguém, ou que pode facilitar a vida dele. E é um movimento imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, no treinamento físico, eu gosto sempre de pensar assim, se o indivíduo ele precisa de um nível ótimo de condicionamento físico para executar as atividades do dia a dia, vamos supor que esse nível seja aqui, então no treinamento físico eu tenho que ir um pouquinho além. Eu não estou falando de fazer o indivíduo vomitar e sair suando das sessões de treino todo dia, não. É um pouco além. E aí ele vai se adaptar. E aí depois eu vou mais um pouco além. E aí ele vai se adaptar. E eu vou mais um pouco além. Porque a relação de equilíbrio aqui embaixo, quando ele estava treinando em janeiro de 2018, é diferente da relação de equilíbrio hoje, em 2020. Porque o corpo ele é autorregulador e é adaptável, e a gente vai treinando e ele vai melhorando. Existe a teoria da supercompensação que não cabe só para sistemas energéticos, cabe para uma série de outros elementos. Então a gente sofre essa supercompensação e melhora cada vez, e aí o ponto de equilíbrio vai mudando. Então pensa sempre um pouquinho além, porque se esse indivíduo, se ele está acostumado a ir no supermercado e carrega uma sacola de 5 quilos toda vez que ele vai,
Então prepara ele para carregar uma sacola de 5,5 kg, 6 quilos. Porque o gasto energético dele vai ser menor e quando ele precisar, ele tem a força. Eu estou falando de força, não, mas ele tem a condição de segurar aquela quilagem. Então eu gosto de pensar dessa forma. Tá bom, Josi, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta. E é isso. Pessoal, agradeço aí, espero que vocês tenham gostado e depois isso aqui vai ficar gravado no IGTV. Vocês podem rever e podem compartilhar também. Clique só de superestabilidade, mas uma relação de equilíbrio a gente tem que sim